Boa noite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês nesta noite. E nesta noite nós vamos conversar e aprender, conhecer, analisar o que significa o que é e para que serve a análise comportamental, pessoal e profissional. Meu nome é Cirlei Machado Maciel, sou presidente aqui do Intrépides, Instituto de Treinamento, Pesquisa e Desenvolvimento do Ser. Nós aqui do Intrépides trabalhamos há 30 anos com o desenvolvimento humano, o desenvolvimento pessoal e profissional. Temos uma história e um compromisso, uma missão e um propósito com o desenvolvimento pessoal e profissional. Nossa visão e a nossa missão tem como objetivo e princípio que todo ser humano deve ser visto em qualquer processo de desenvolvimento, de aprendizado e de conhecimento como um ser integral. Esse ser integral e essa integralidade que nós trabalhamos no Intrépides tem como princípio ver e desenvolver esse ser humano nas suas 3 dimensões. Na dimensão física, que envolve o corpo, na dimensão mental, que envolve as suas emoções, o seu emocional e o seu psicológico, e também na visão espiritual, que para nós no Intrépides não está relacionado apenas à religiosidade, mas sim ao transcendente. Há algo a mais que vai além dessa dimensão física em que existimos. Portanto, para nós, o ser humano é um tripé de corpo, mente e espírito. E para que possamos desenvolver esse ser humano nessas 3 dimensões, o Intrépides conta com vários recursos e metodologias que, na nossa experiência, possibilita fazer com que essas 3 dimensões estejam atendidas da melhor forma possível. Outro aspecto importante do porquê o Intrépides tem essa análise e esse conceito, essa prerrogativa teórica e prática, está também associada a que, quando nós pensamos em desenvolver o ser humano dentro da corporação, da empresa, ou quando nós estamos desenvolvendo o ser humano através de um curso de formação, nós também precisamos ver este ser humano dentro dessas 3 dimensões. Todos os nossos programas de treinamento e desenvolvimento humano têm como princípio atender essas dimensões humanas. E um dos aspectos que nos chamou muita atenção na nossa história foi quando eu estava fazendo a minha formação em coach. E descobri, entrei em contato com essa metodologia chamada análise comportamental, pessoal e profissional. No módulo de coach, tinha uma fase de um processo de desenvolvimento com certificação internacional, é um curso dentro de um curso de analista comportamental, pessoal e profissional dentro do processo de formação de coach. E eu entrei em contato com essa metodologia pela Solides e Profiler, e no qual eu me qualifiquei, me preparei, eu fiz o treinamento e me habilitei como uma analista comportamental, pessoal e profissional. A certificação da Solides e Profiler é uma certificação internacional e foi aí que eu descobri uma importante ferramenta, uma importante metodologia que ajuda muito a compreender o ser humano na sua integralidade. E a partir desse momento, encantada por essa teoria, iniciamos aqui no Intrépides mais estudos
para que pudéssemos não só trazer a análise comportamental, pessoal e profissional para os processos de coach. Hoje, aqui no Intrépides, nós utilizamos essa metodologia e essa ferramenta em todos os processos de formação do coach, do coach executivo, do coach life, do coach educacional, do coach de oratória que trabalhamos, mas também utilizamos essa metodologia em outras atividades também. E eu quero hoje compartilhar com vocês a riqueza desse trabalho e as possibilidades gigantescas que esse trabalho nos oferece, principalmente para você que está aí. Você, por acaso, enfrenta alguns destes desafios? Ai, a minha vida parece que anda e chega o momento, para. Aí você tem a sensação, vamos começar de novo, vamos mudar o caminho. E anda, e vai bem, obrigada. Anda e para. E aí você volta novamente, não é a estaca zero, porque mesmo que você tenha feito pequenos trajetos, voltar ao ponto inicial, nunca voltaremos no desenvolvimento humano. Mas parece que a sua vida não flui. Você está sempre organizando, planejando, estruturando mudanças importantes na sua vida e você adquire até determinadas conquistas, mas nunca está próximo do que realmente você deseja. No coach, nós chamamos e dizemos que todos nós merecemos e temos o direito de ter uma vida extraordinária. E o que é essa vida extraordinária que todos nós desejamos e temos o direito? Não é o meu extraordinário para você, e nem é o seu extraordinário para mim, mas é o que você concebe como extraordinário. Assim como o extraordinário para mim pode ser uma coisa e para você outra, a noção de sucesso também. O sucesso para um é diferente do sucesso para o outro. Mas todos nós precisamos sentir, na nossa essência, o que é vivenciar esse sucesso, essa vida extraordinária. Para nós, do mundo coach, viver uma vida extraordinária e de sucesso é viver dentro dos nossos propósitos e do nosso legado. O que significa isso? Significa estar vivendo a sua missão de vida, o seu propósito de vida. E a pergunta que eu quero fazer para você é, além de sentir que a tua vida parece que não flui, você tem alguns comportamentos que são repetitivos na sua história? Você até se programa, se organiza, eu não vou agir dessa maneira. E de repente você se vê repetindo ideias, comportamentos, atitudes que não diz respeito a você, que você nem gosta de fazer, mas que depois já fez. E depois vai para casa. Ai, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz assim? Por que eu me comportei assado? E vem um arrependimento, vem uma tristeza e aquela sensação, por que acontece isso comigo? Outra situação, você já vivenciou uma situação de muita dificuldade e medo de se comunicar de forma assertiva com as pessoas com quem você trabalha, com quem você desenvolve um projeto social, na sua igreja, na sua comunidade? Você teria vontade e tem um objetivo de se tornar um palestrante, uma pessoa que se comunica bem, de forma assertiva, dentro dos seus grupos sociais, pessoais e profissionais? E o que te impede de ser esse comunicador, essa comunicadora assertiva que você deseja tanto? Algumas pessoas podem me dizer, é o meu medo de falar em público, é porque eu sou tímido, é porque eu tenho bloqueios. São vários
são vários argumentos e principalmente justificativas que nós encontramos. Até porque muitas vezes nós nem entendemos os porquês de estarmos vivendo algumas situações em nossas vidas que incomoda tanto. Outras vezes você é uma pessoa que gosta de planejar muito, organizar tudo detalhadamente, você faz checklist, você monta agenda, agora nós estamos vivendo um momento propício para essas pessoas que gostam de planejar tudo, organizar tudo. Nós estamos vivendo um momento em que novos projetos serão construídos. Hoje mesmo eu estava escrevendo um artigo sobre o ano novo está chegando. E junto com o ano novo, vem aquela expectativa de que tudo será diferente. Tudo será organizado, tudo será pensado, tudo será planejado para que tudo seja novo. E eu quero lembrar você do que você também prometeu o ano passado. No dia 31 de dezembro, no ano novo. Tudo que você se prometeu, você cumpriu? Claro, você pode dizer, mas como, professora? Nesse ano maluco que vivemos? Mesmo assim, nós tínhamos uma ideia, um projeto de ano novo. E ele não se concretizou para muitas pessoas. Mas mesmo assim, você conseguiu se ressignificar? Você conseguiu se reorganizar? E você foi para uma ação? Ou você se sente que todas as vezes que você faz um planejamento, uma organização, você vai até uma altura e depois você se desmotiva? Você encontra tantos desafios, torna tão desmotivante continuar naquela linha. Quando você vê, você já esqueceu de tudo, você já mudou tudo e no final do ano vem aquela decepção. Não consegui realizar o que eu gostaria de fazer ou de realizar. Para evitar esse problema, é que nós estamos fazendo esse webinar tão pertinho do Natal e do Ano Novo, que é o momento de agradecer, de confraternizar, mesmo que seja numa condição especial, devido à pandemia do Covid-19, nós temos sim muito a comemorar e a confraternizar. Primeiro com a gente mesmo. Segundo, com as pessoas que estão mais próximas de nós. E terceiro, com a obrigação de criarmos novas alternativas e novas propostas de como vamos enfrentar o nosso ano novo. Ano novo é uma vida nova. Nós deveríamos zerar o que não foi possível efetivar e continuarmos ou estabelecermos novas metas e novas propostas. E aí você pode dizer, mas tudo que eu faço de planejamento não consigo tirar do papel. Você está dizendo, eu penso, planejo, analiso e não faço nada. Não consigo implementar nada, levar nada para a prática. Você pode estar enfrentando um problema de perfil. Você pode estar com uma dificuldade no seu tipo de perfil pessoal e profissional que você tem aí. E é sobre essas dicas e essas informações que nós vamos falar com você hoje. Então, tendo em vista tudo isso que eu acabei de falar, nós precisamos contextualizar dentro dessa aula algumas questões históricas para compreendermos o que é hoje uma análise comportamental pessoal e profissional. Primeiro, nós precisamos ir longe, lá nos gregos. Os gregos é que iniciaram uma espécie de análise
observando os comportamentos. Foi o primeiro tratado de comportamento humano, analisando o fogo, a água, o ar e a terra, que ficou conhecido como os 4 elementos que compõem todos os seres humanos. Foi lá com esse primeiro tratado que os gregos trouxeram para nós essa compreensão. Eu não sou só fogo, água, ar, terra. Eu tenho os 4 elementos, mas tem um que sobressai, tem um que tem um algo a mais que dá a mim uma qualidade diferente de qualquer outro ser humano. Depois, nós temos Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, que estudando os elementos e os fluidos corpóreos, ele chegou à conclusão que o sangue tem uma determinada influência no nosso corpo e, consequentemente, no nosso comportamento. Assim como a bile negra, a bile amarela e a fleuma. A partir desse tratado de Hipócrates, que dentro da ciência é o reconhecido, então nós podemos imaginar, mas o fogo, o fogo, a terra, o ar, o fogo, a água, o ar e a terra, tem tantas simbologias e tantas representações até holísticas, mas Hipócrates não. Ele também vai nessa linha porque ele dá um up, ele dá um passo a mais nos gregos, analisando esses conteúdos corpóreos, esses líquidos corpóreos, e fazendo essa análise, que nós temos influência do sangue, algumas pessoas mais sanguíneas, que daí, numa sequência, dos 4 temperamentos universais, aonde houve uma junção entre a teoria grega e a romana. E nasceu assim os 4 elementos. Já dessa denominação do sangue, de Hipócrates, que vem o sanguíneo. Qual é a característica de uma pessoa sanguínea? É uma pessoa alegre, faladeira, extrovertida, conversa com todos, gosta de conversar, de interagir, fala mais alto, expressa com o corpo, com os gestos. As pessoas que têm uma tendência à bile negra, elas são mais calmas, mais sombrias, fechadas. Mas elas também têm a questão sanguínea junto. Mas o que sobressai é essa escolha do que falar, pensar mais para falar, não querer tanto a quantidade, mas sim a qualidade de suas relações. A bile amarela está relacionada ao entusiasmo. Então, são aquelas pessoas quentes, aquelas pessoas que têm uma interação e, ao mesmo tempo, são muito fortes nas suas colocações, nos seus argumentos, querem sempre ganhar uma parada, mesmo que essa parada seja uma bela discussão. E a fleuma está relacionado ao fleumático, que está ligado a pessoas tranquilas, pacientes. Até o tom de voz delas são diferentes. Elas pensam mais e falam menos. Elas vivem uma condição de uma conversa interior, um diálogo interior, que não precisa necessariamente gastar tanta energia, consumindo essa energia através das relações. Então, muita gente, muita conversa, suga muito essa energia. Então, eles dão preferência a situações mais calmas e tranquilas. São aquelas pessoas que não gostam de grandes festas, mas preferem um encontro casual, menor, com uma conversa mais tranquila e mais personalizadas. Então, com essa junção do grego, da medicina grega e romana, nascem então os 4 temperamentos: o colérico, o sanguíneo, o fleumático e o melancólico.
Estão entendendo o que aconteceu nessa história toda? Aí, no início do século XX, vem um psicólogo, PhD norte-americano, chamado William Moulton Marston, que cria a teoria e desenvolve a teoria DISC. Essa teoria DISC, esse autor é da escola de Harvard e traz para nós o que significa então essa, que é uma junção, não se criou, mas se evoluiu nas pesquisas. E ele desenvolveu essa teoria chamada DISC. O que significa DISC? O D de DISC significa dominância. O I significa influência, o E, estabilidade, e o C, conformidade. A partir dessa teoria DISC, e com a evolução dos estudos sobre o comportamento humano, envolvendo a psicologia, envolvendo a administração, os recursos humanos, envolvendo a neurociência, envolvendo todas as teorias relacionadas ao campo da comunicação pessoal e interpessoal, a própria filosofia, fomos então evoluindo para outras abordagens desta mesma teoria DISC. A teoria e o procedimento, a modalidade que eu conheço, que é da Solides e Profiler, também vai nessa linha do DISC. Só que a Solides e Profiler denomina essas características, essas nomenclaturas, de forma diferente. Na Solides e Profiler, nós temos o executor, que é o dominância, o comunicador, que é o influente, a estabilidade, que é o planejador, e a conformidade do DISC, que é o analista. Essa teoria, essa plataforma que nós trabalhamos com análise comportamental pessoal e profissional, nós podemos ter uma precisão de acerto de 97,7%. Então, é um importante instrumento com uma cientificidade comprovada e no qual nós temos possibilidades de acessar mais de 60 itens sobre você, seu comportamento, suas atitudes, sua forma de ser no mundo e principalmente os pontos fortes desse teu perfil e os pontos fracos, que para nós, no desenvolvimento humano, principalmente aqui no Intrépides, não são pontos negativos. Porque analisar os nossos pontos fracos, ou que não temos ainda, como negativo, é simplesmente não entender que o que nós precisamos desenvolver não pode ser negativo. São possibilidades de crescimento, de desenvolvimento. Haja visto que nós precisamos compreender que nunca estaremos e não somos perfeitos. E nem temos a pretensão de ser. O que nós buscamos é o desenvolvimento, o autoconhecimento, para que possamos sermos pessoas sempre melhores, com excelência, em tudo que vamos fazer. É muito comum, quando não compreendemos os nossos perfis e não trabalhamos dentro de uma lógica do autoconhecimento e do autodesenvolvimento, assumirmos posturas diferenciadas e até observarmos essas posturas diferenciadas em contextos pessoais, sociais e profissionais. Hoje, a maior parte das análises empresariais, corporativas, estão muito articuladas em grandes pesquisas já realizadas e conclui: contratamos
pela eficiência e habilidades técnicas, mas precisamos dispensar pessoas pelo comportamento. Isso é muito triste, porque nós estamos deixando de aproveitar grandes talentos em nossas empresas, em nossas instituições, em nossas atividades, até voluntariado. Deixamos de aproveitar grandes talentos, não em função à sua qualificação técnica, mas às suas atitudes comportamentais. Contratamos pelo técnico e dispensamos devido a comportamentos. E nós podemos mudar essa realidade. Primeiramente, conhecendo as qualidades e as dificuldades que o meu perfil apresenta. Compreendendo como eu posso alinhar comportamentos, atitudes e habilidades a esse perfil comportamental. E principalmente, entender onde eu preciso buscar desenvolvimento, me qualificar, treinar, fazer atividades que conseguem equilibrar o excesso de um em detrimento do déficit de outro. Vamos então, agora, conversar sobre como que funciona essa metodologia e essa ferramenta tão importante para o nosso autodesenvolvimento. Mas, antes de continuarmos daqui, eu quero fazer uma pergunta, se está todo mundo entendendo, se está tudo ok. Me dá um retorno para que a gente possa continuar. Se você tem uma dúvida, uma questão sobre o seu perfil, você pode fazer suas perguntas e no decorrer da nossa aula, do nosso webinar, nós vamos compartilhando informações com vocês e até resolvendo essas dúvidas que porventura tenham. Temos dúvidas? Um comentário da Tatiana, bioenergético e comportamento. A Tatiana tá compartilhando aqui a bioenergética e os comportamentos também incluem. A bioenergética e os comportamentos. Está vendo? São leques e leques de teorias e de possibilidades de desenvolvimento humano que nós temos acesso hoje e teremos ainda muito mais em função da própria curiosidade, da necessidade dos grandes estudos que se vêm fazendo sobre o comportamento humano. E é muito importante para nós que lidamos com pessoas estarmos sempre atualizados a essas pesquisas, para que possamos incorporar sempre elementos novos na nossa prática e na nossa ação cotidiana. Eu quero falar para vocês sobre os itens, que eu adoro compartilhar essas informações, para que vocês possam entender o grande potencial da própria ferramenta. Quando nós fazemos, primeiro é importante dizer como funciona o processo de mapeamento. Então é assim, nós liberamos para você uma senha, com essa senha você acessa a plataforma Solids Profiler. Aí lá na plataforma tem um questionário onde você vai responder de forma muito fiel ao que realmente você pensa, faz, age no seu dia a dia. Não pode ser analisado nesse momento como se fosse um teste. Eu não tenho, mas gostaria de ter. Não, é o que realmente você é e apresenta. Depois de respondido, quando eu fiz um comentário agora, quando eu fiz pela primeira vez esse teste, eu imaginei assim, nossa, mas onde isso aqui vai dar? Não dava a impressão, ao estar respondendo aquela plataforma, aquele teste, a dimensão do que viria.
Não tinha mesmo, eu confesso para vocês. E ao terminar de fazer esse teste, a própria plataforma nos envia um relatório sobre você. Esse relatório é composto, porque eu faço sempre a opção, nós temos 3 tipos de relatório, mas eu sempre faço a opção pelo relatório o estendido, o completo. Esse relatório estendido e completo tem em torno de 23 a 24 páginas sobre você. Eu sempre brinco com as pessoas que fazem análise. Nesse momento, eu tenho você, a sua vida em minhas mãos. É muito importante que as pessoas compreendam que depois de respondido, ainda a própria plataforma faz uma análise da validação ou não. Em todos os testes, vem uma informação muito importante para o analista comportamental, que é: o teste indica ter sido feito de maneira correta e sincera. E se por acaso, por algum motivo, na hora de responder, houver muitas contradições, o tempo de resposta foi muito alto, e não haver, através dos algoritmos dos computadores lá dessa análise, é muito científica e muito tecnológica. Então você passa por cruzamentos das informações, e se por acaso houver alguma divergência, a própria plataforma já diz que o teste não foi viabilizado. Então é importante a gente ter essa confiança de que o que você respondeu realmente procede, para que nós possamos efetuar uma análise coerente e assertiva sobre você. A partir desse momento que você respondeu a questão, já está liberado no meu acesso, o seu relatório. Em posse desse relatório, eu faço a análise comportamental, pessoal e profissional. Eu sei que existem algumas pessoas, e eu já tive pessoas em meu atendimento com essa dificuldade, que receberam algum tipo de assessment, de testes, mas que não houve a devolutiva, a análise. Esses relatórios, eles são eficientes e eles te dão um conhecimento sobre você, mas ele não passa por análise de vários fatores que estão dentro do seu relatório. Então, somente uma pessoa qualificada, preparada, que tem um treinamento para poder fazer essas análises e até cruzar informações sobre você e poder aproveitar o máximo possível dessas informações para o seu crescimento e o seu autodesenvolvimento, é fundamental. Só para vocês terem uma ideia, o tempo de uma análise comportamental depois que chega o relatório é em torno de 2 até 3 e às vezes até 4 horas de trabalho intensivo naqueles dados, naquelas informações. O primeiro conhecimento que nós temos da sua análise é se você é um comunicador, uma comunicadora, uma planejadora, um planejador, um executor, uma executora ou um analista. Esse é o primeiro passo. Mas, professora, nós não temos os 4? Nós temos os 4. Mas tem um que sobressai. Às vezes 2 que sobressaem. Nesse exemplo que eu trouxe para vocês aqui, nós temos um executor comunicador. Essa pessoa, ela tem o executor e o comunicador na analogia dos irmãos ousados. Então, é uma pessoa carismática, uma pessoa comunicativa, uma pessoa interativa. Essa pessoa, a característica dessa pessoa é um problema que, ao mesmo tempo, é a qualidade dela. É a capacidade de inovar, de executar, de fazer, mas não são bons planejadores e analistas. Sai fazendo.
precisa de alguém no suporte, de alguma maneira, que possibilite a esse comunicador executor momentos de análise, de planejamento. É aquelas pessoas que você encontra e diz assim, mas você já planejou tudo isso? Não, 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 tá tudo aqui na minha cabeça. E ela já está fazendo. E ela já está fazendo. Então, tem qualidades nesse perfil? Claro que tem. Mas também tem perigos. Por quê? Esse afã de querer fazer sem planejar e organizar pode complicar, pode ter atitudes inconsequentes, pode ter dificuldade que outras pessoas consigam acompanhar esse perfil, principalmente se ele for um líder. Enquanto as pessoas ainda estão entendendo o que ele quer, ele já está lá na frente, ele já está fazendo, e seguir o ritmo de uma pessoa como essa, com esse perfil, é difícil para quem não tem esse perfil. Compreender essas pessoas também é difícil para quem não está dentro desse perfil. Depois nós temos o planejador e analista. Eles são contrários. São pessoas que têm muita capacidade de planejar, de organizar, de estabelecer as metas, de fazer as coisas acontecer, de prever o que vai acontecer dentro de um cenário A, B, às vezes até C. Mas como pensam muito e demoram muito para agir, porque o seu executor está muito em baixa, o que ocorre? Perdem grandes oportunidades de tempo. Falam tanto, pensam tanto, que quando chega a hora de fazer, já perdeu o sentido. Então, compreender qual é o teu perfil, o que predomina em você, é fundamental para você entender muitas demandas e muitas dificuldades que você provavelmente está enfrentando no seu dia a dia e que pode ser melhorado. Não que você vai deixar de ser um planejador ou um executor, mas você vai observar que você tem os 4 perfis. Tem um que sobressai e tem um que está escondidinho, está acuadinho ali, e você precisa trazer esse poder para as suas atividades, para o seu dia a dia, para os seus comportamentos. Então, olha que riqueza, entender como eu funciono e aproveitar já o material, a riqueza que eu tenho dentro de mim e fazer um equilíbrio, fazer um alinhamento entre esses 4 perfis e fazer eles funcionarem de forma assertiva para os meus projetos e para o meu crescimento, o meu autodesenvolvimento, é muito importante. Outra coisa importante que você tem através da sua análise comportamental pessoal são índices extremamente importantes para o seu, para primeiro compreender o momento de vida em que você está. Muitas pessoas, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, estão muito deprimidas, ansiosas, desmotivadas, com baixa estima, mas não têm noção de como estão esses índices. Gente, a análise comportamental pessoal e profissional vai te dar todos eles. Vai te dar o índice da sua energia, como que você está energeticamente. Tudo em porcentagem, mostrando se ela está alta, muito alta, baixa, muito baixa. Todas essas classificações estarão dispostas na sua análise comportamental. Então, nós podemos observar pessoas com um índice de energia muito alta ou muito baixa. Cada uma dessa perspectiva, desse índice, vai criar uma condição de comportamento e de ação sua diferente. Então, se a tua energia está muito baixa ou está muito alta, as duas podem apresentar qualidades e dificuldades para você. Então, compreender esses dados são fundamentais. Como que está a sua exigência do meio em relação a você e a sua resposta? Você está vivendo um momento de estresse,
está vivendo muita pressão, está vivendo um momento muito difícil de adequação, de ajuste. Exemplo, quais são esses momentos que nós podemos constatar que esses índices abaixam muito, de forma muito significativa? Quando você está fazendo uma transição de carreira, quando você está pleiteando uma vaga nova de trabalho ou acabou de entrar em um ambiente novo, em uma empresa nova, ou está fazendo dentro da sua própria empresa, desenvolvendo uma nova função, são momentos que marcam a vida de forma muito estressante. Mas não é só no âmbito profissional que isso pode ocorrer. Querem ver um exemplo? Se na tua vida pessoal você está passando por um momento de transição, seja nos relacionamentos, seja no momento em que você teve uma perda, está vivendo um luto, ou se você teve o nascimento de um bebê em casa, são momentos de muita tensão e de muita pressão. Momentos de divórcios, momentos de transição importante, casamento, separação, nascimento de filho, perdas, luto, são coisas que marcam muito a nossa vida e que com certeza muda a nossa forma de agir diante dos fatos da vida. Mas é importante observar que algumas pessoas não fizeram essa transição de forma adequada. Então nós temos situações em que nós perguntamos, mas quando aconteceu essa mudança tão drástica na sua vida? Porque o jeito da pessoa externar é como se tivesse acontecido há um mês, há 15 dias atrás. Mas, pasme, algumas situações a pessoa está vivendo isso, ou a crise já foi, o núcleo da crise já aconteceu há 5, 6 anos atrás. Gente, não é normal não ter ressignificado e não ter conseguido lidar com essas situações de transições, de mudanças de vida, de carreira, de relacionamento, nascimento de filho, perdas, luto. Precisa rever. Existe um tempo, um começo, meio e fim, que são os processos de ajuste, de adequação, que consequentemente já melhora e já trabalha dentro desses índices. Como, por exemplo, seu índice de aproveitamento, você se sente útil, aproveitado dentro do seu contexto de trabalho? Você sente que o seu trabalho, ele impacta positivamente a sua vida? Ou você está naquela situação de que você não vê função nesse trabalho? Você sente até desânimo, desmotivação para ir para o trabalho? Claro que nós temos que pensar, o que faz com que as pessoas tenham tanta resistência aos seus trabalhos? Eu estou tendo, nas análises, na terapia, em processos de coach, pessoas com 45 anos querendo começar tudo de novo. Hashtag fica a dica. Não é assim que funciona. Você teve uma possibilidade de experimentar e de vivenciar situações lá numa determinada fase da vida. Querer continuar experimentando, aventurando, indo para cá, indo para lá e não se achando na vida pessoal, profissional, é algo que está disfuncional. Não é normal. É importante que você entre com alguma análise para compreender o que está acontecendo com você. E situações, gente, de pessoas que já vivenciaram 10, 15 tentativas de carreira pessoal, profissional. Não dá. Tem alguma coisa errada e você precisa investigar. O que está acontecendo dentro do seu perfil que faz com que você não goste de desenvolver as atividades na qual você se propõe a fazer? O que está acontecendo com você? E aí, a análise vai apresentar um outro dado muito importante, que é as suas áreas de talento. E a área de talento vem na análise dessa maneira aqui, ó. Uma é te dar as áreas que você quer atuar, que você gosta, que você deseja. E a outra
é uma área aonde o meio está exigindo que você atue. Às vezes há uma discrepância muito grande entre o que eu quero, eu desejo, e o meio está me exigindo. Sabe o que a gente pode constatar nessa análise? Existe uma crise de identidade profissional. Existe uma demanda que é interna, eu quero fazer, eu tenho vontade de ir por aqui, de desenvolver a minha vida profissional aqui, mas tem alguma coisa que está me impedindo de fazer o que eu quero fazer. É muito comum nas famílias que tem uma carreira, que o papai ou a mamãe já fizeram aquilo, o vovô, a vovó fizeram alguma coisa nesse sentido, e que vem as carreiras passando de pai para filho, né? De pai para o filho e de filho para o neto, que quase que uma obrigação que as pessoas tenham que seguir aquela linha, aquela área de trabalho que a família está exigindo. Mas não necessariamente que aquela área de trabalho, aquelas áreas de atuação, seja o que a pessoa deseja, o que ela quer na sua essência, no seu perfil. Então é importante a análise fazer esse alinhamento. Porque o que ocorre? Muitas vezes a pessoa, por ter entendido que essa narrativa histórica familiar levou ela a desempenhar uma carreira, uma profissão que era do vô, que era do pai, mas que não era dela, causa uma certa desmotivação. Mas ao analisar, ao fazer a análise comportamental pessoal e profissional, nós constatamos o quê? Que aquelas áreas de atuação que ela se qualificou, se preparou, também está ligada em outras atividades e que ela também poderá, não necessariamente deixar tudo, mas fazer alguns ajustes. É o que a gente fala, e você que é empresário, você que é uma pessoa que lida com recursos humanos, às vezes não é o que a pessoa faz, não é o que você faz que é o problema. É, às vezes, aonde você está fazendo. Então, uma análise comportamental poderá mostrar para você, não, a tua profissão é essa mesmo. Tudo indica que você está na profissão correta, mas você está fazendo a coisa certa no lugar errado. E isso dá uma dimensão de uma evolução, de um autoconhecimento muito grande. Então, nós podemos contribuir com que as pessoas compreendam que ela está, sim, no seu propósito, na sua missão, que faz parte das áreas de talento dela. Essa atividade é fundamental. Já vai melhorar a motivação. Ela vai sentir que o trabalho dela está impactando mais. E eu quero citar alguns exemplos de pessoas que não foi nem necessário trocar de ambiente profissional, trocar de empresa. Foi só mexer nas funções. Olha que coisa incrível. Quantas vezes você tem uma equipe, um time, aonde você não consegue fazer evoluir, aonde impacta na questão da motivação, na questão dos empenhos, da dedicação, da motivação dessas pessoas, e você poderá descobrir, fazendo uma análise comportamental, pessoal, profissional do seu time, observar o quê? Você tem grandes talentos, você tem grandes qualidades dentro desse time. Só precisa fazer alguns ajustes para que essas pessoas possam desenvolver com mais assertividade os trabalhos que elas precisam realizar no seu dia a dia. E, gente, pessoas felizes, fazendo o que gosta, de forma assertiva, é crescimento na certa, individual, é crescimento de time e é crescimento da empresa. Nós precisamos olhar com mais cuidado e mais atenção para essas pessoas tão desmotivadas, essas pessoas que têm dificuldade de sentir que dentro do seu trabalho ela está impactando, ela tem um problema de autoestima, e nós precisamos ter mais atenção para essas pessoas, porque nós não precisamos apenas reter os nossos talentos.
nós também precisamos desenvolver esses talentos. É um compromisso da empresa, é um compromisso do colaborador crescer, desenvolver sempre. E saber aonde nós precisamos desenvolver é o primeiro passo para que a gente possa efetivamente implementar esse autodesenvolvimento. A outra coisa que eu gosto muito da análise comportamental pessoal e profissional é que, além de saber as áreas, e as áreas, gente, são várias. Olha só, nós temos 13 talento, e cada área dessa contempla pelo menos 5, 6 áreas de trabalho. Então é uma coisa espetacular a gente imaginar que nós temos em média de 4 a 5 áreas que podemos atuar dentro do campo que eu desejo, que é o meu perfil, e dentro do que o meio me exige. Então são em torno de 10 áreas de possibilidades, ao mesmo tempo que a cada área dessa tem em torno de 5 a 7 outras áreas que se dividem em habilidades, em competência, em ramos de atividade, para que você possa escolher. Não tem como você não ser feliz naquilo que você faz. Você pode sim e deve fazer o que você gosta de fazer, mas você precisa saber quais são as áreas que você atua. E aqui eu quero dar um adendo também, que a análise comportamental pessoal e profissional nos dá uma possibilidade muito grande para atender jovens e adolescentes em momentos de escolha de carreira. Eu já tive possibilidade de ter pessoas, de jovens, que estão escolhendo as suas carreiras e que só via uma possibilidade, só aquela. E não abria o leque de alternativas para outras possibilidades. Todos nós já conhecemos um jovem, um adolescente, um jovem, que na dificuldade de escolher a sua carreira para fazer o vestibular, as coisas vão chegando e vai havendo uma pressão sobre esse jovem, e você tem que escolher, você tem que escolher, você tem que escolher, e o Enem está chegando, o vestibular está chegando, eu preciso escolher, acaba escolhendo qualquer uma das áreas, sem saber efetivamente se aquela era a sua área de escolha consciente. E aí o que acontece? Nós observamos muitos jovens, segundo, terceiro ano de faculdade, desistindo. E olha que esses 3 anos, 2 anos, foram anos intensos de desmotivação, e muitos, inclusive, nesse inteirinho, acabam arrumando um trabalho e começa a observar que o trabalho é mais importante que os estudos e acaba desistindo dos estudos. Então, a análise comportamental é também para você, jovens, adolescentes, jovens que já estão em definição de Enem, de vestibular, está escolhendo as suas carreiras, não sabe para onde ir. Faça a análise comportamental pessoal e profissional para que você tenha essa assertividade e as opções de áreas que você tem. Você pode tentar o Enem para uma determinada área, e você faz em uma outra faculdade para outra área, e você cria um leque de possibilidade maior do que ficar ali tentando aquela área, tentando, e não vendo outra possibilidade de atuação aonde você possa ser feliz e aonde você possa fazer uma carreira de sucesso. Vamos dar uma paradinha para ver o que temos de comentários, se temos perguntas e tal, porque eu vou para uma outra área agora da análise comportamental, que é muito rica para a gente entender o que fizemos com o nosso desenvolvimento pessoal e profissional. Tá bom? Temos dúvidas e questões? Não, só comentaram que estão acompanhando, que está tudo ok. Ótimo! A Tatiana e a Jaqueline. Tati, Jaque, muito obrigada pela participação de vocês. Professora Gisele Rosa disse o seguinte: eu já fiz uma grande transição e você foi o fundamental no processo de transição. Ah, que delícia, Gisele, que delícia. Muito obrigada pela confiança, pela sua parceria.
E sim, eu sou prova dessa tua transição e você hoje é um sucesso e vai ser sempre com essa garra e essa força que você tem. Beijo para você. Estão elogiando as apresentações, né? Alguns já fizeram análise, outros não fizeram ainda. Ótimo, você que fez análise, conta pra gente como foi a tua experiência. Conta quanto você pôde crescer, desenvolver, o que foi importante para você no momento em que você estava recebendo a sua devolutiva, as descobertas que você fez. Conta aí pra gente, compartilhe com a gente as suas experiências. E eu também quero que vocês ajudem a divulgar esses conteúdos aqui do Intrépides, que tem uma política séria de produção e desenvolvimento de conteúdos para você. Essa quinta fase de lives do Intrépides, nós estamos trazendo vários produtos, várias formas, metodologias e ferramentas para o seu autodesenvolvimento. E queremos muito que você nos ajude a compartilhar, divulgar para outras pessoas os nossos temas. Você provavelmente conhece alguém que está precisando ouvir o que nós estamos falando aqui. Aproveite esse momento, já manda o link de acesso, nomeie a pessoa, aponte a pessoa para que ela possa também entrar aqui com a gente e aprender um pouquinho sobre análise comportamental pessoal e principalmente aprender muito sobre o seu processo de autodesenvolvimento pessoal e profissional. Como eu iria falar para vocês, eu gosto muito da descrição de cada tópico que a Solids e Profiler me apresenta. Então, por exemplo, eu preciso entender as habilidades básicas desse ser humano que eu estou analisando. Eu preciso, inclusive, saber como esse ser humano aprende de forma mais qualificada, mais rápida. E você vai aprender, você vai saber. E isso é muito importante para as pessoas que trabalham com educação. Você que tem uma escola, você que trabalha com a formação, com a educação formal, é muito importante ter essas informações para que você possa compreender os alunos em sala de aula. Ah, mas os meus alunos são pequenininhos ainda. Mas, gente, já apresenta algumas nuances do seu perfil. Tem aqueles que terminam a atividade rápida, com certeza já está se encaminhando para um executor. Tem aquele que vai e fica, demora mais, porque tem que planejar mais, organizar mais. Eles precisam perguntar para você, professor, professora, é assim que faz, professora? Já não viram que tem esses aluninhos, essas criaturas maravilhosas? Você que trabalha com essas crianças precisa conhecer a análise comportamental pessoal e profissional até como um instrumento de como você lidar com seus alunos em sala de aula. Aquele mais paradinho, aquele com mais dificuldade de se expor, o que você pode fazer para incentivar, motivar elas a ser mais assertivos, ser mais comunicativos, sem agredir, sem violentar essa criança, obrigando elas a fazer qualquer coisa, mas criando alternativas e possibilidades em que elas naturalmente comecem a se interessar por atividades que não é do perfil dela ou das habilidades dela, mas que ela pode começar a desenvolver. Os adolescentes, os pré-adolescentes, os jovens, nós já podemos visualizar essa característica com mais assertividade, porque eles já estão se expondo mais, eles já estão mais encorajados a lidar com essas situações. Mas muitos jovens e mesmo os adolescentes, eu como professora de oratória, tenho vários estudos nessa área, e é ali, nessa fase, que constitui a identidade. Se esse adolescente ouviu muito, não teve oportunidade de desenvolver suas habilidades comunicacionais, ele vai entrar na fase adulta, ou no primeiro emprego, ou na faculdade,
com muitas dificuldades de lidar com o seu processo comunicacional. E não é porque ele não tem um comunicador ali, ele tem um comunicador. Nós precisamos aprender a lidar com esses dados desse comunicador e trazer essas pessoas, esses meninos, essas meninas, para atividades que possibilitem mais aproveitamento do perfil de base, mas ao mesmo tempo desenvolvendo os perfis sequenciados ali que eles têm e que precisam desenvolver. E aprender e ter uma noção de como ele aprende de forma mais assertiva é fundamental para darmos possibilidades e condições de uma atividade que vai atender às suas necessidades. Quais são as habilidades comuns desse perfil e quais as habilidades que precisam ser desenvolvidas? Como que ele desempenha as suas atividades? Tem gente que gosta de desenvolver a atividade em grupo, tem uma facilidade em desenvolver em grupo. Tem outras pessoas que gostam de desenvolver atividades mais sozinhas. Não gosta dos grupos, não se sente confortável nos grupos. Nós precisamos compreender, essa pessoa ela não gosta de trabalhar em grupo, ou ela tem dificuldade com as questões comunicacionais, de disputas internas, ela não sabe lidar com essas questões. Desenvolvendo essas habilidades, ela já vai ter uma facilidade, uma integração melhor nessa equipe. Subcaracterísticas, que não são aquelas características de base, mas que são subcaracterísticas de um determinado perfil, que geram determinação, automotivação, independência, entusiasmo, autoconfiança. Essas subcategorias são extremamente importantes a gente observar e aprender. A minha automotivação está legal? Eu estou conseguindo me automotivar? Ou eu não consigo ter condições, eu não estou conseguindo fazer isso sozinha? Como que eu faço para saber se eu estou motivada ou não? Como que eu sei se a minha autoestima está boa ou não? Como eu sei se os enfrentamentos que eu estou fazendo é assertivo ou não? Então, isso tudo você vai poder aprender através da sua análise comportamental. A forma como você busca o resultado, eu gosto sempre de brincar, tem pessoas que os resultados é a vitória. Ela quer estar sempre na frente. Ela compete até com ela mesma. E tem outras pessoas que elas não têm essa visão, esse critério. Elas querem fazer juntas. Elas dão muita importância para que os outros pensem sobre elas. As ideias dos outros influenciam muito na dela. Então elas acabam o quê? Acabam não tendo aquela forma mais diretiva de ação. Claro que essas pessoas vão ser impactadas com esse jeito de se comportar quando for exercer um cargo de chefia, um cargo de liderança. Elas precisam treinar essa capacidade de ser mais diretiva. Sabem por quê? Porque esse tipo de perfil, em que ouve demais, é muito condescendente e tem uma importância muito grande a opinião que os outros têm sobre ela, vai ter muita dificuldade de agir de forma mais diretiva. Isso não significa que essa pessoa não seja uma grande liderança. Ela só precisa treinar, ela só precisa desenvolver, ela precisa passar por treinamentos para compreender o que é ser uma pessoa com autoridade. Porque para ela, ser diretiva significa ser autoritária. Ela não consegue compreender o limite entre o diretivo e o autoritário. Qual é a diferença desses dois comportamentos? E aqui nós entramos também para o treinamento da própria oratória, da própria comunicação dessas pessoas, para poder fortalecer o seu poder comunicacional. Aquilo que ela precisa, que é espontâneo e que ela precisa aprender a conhecer para desenvolver. Nós temos pessoas, gente, com um talento, com uma capacidade gigantesca, adormecida. É fácil nós observarmos grandes líderes, grandes competências, habilidades sendo subutilizadas
por não conseguir expor as suas ideias, se colocar de forma assertiva nos ambientes pessoais e profissionais. Os relacionamentos, como se relaciona com os outros, como se relaciona consigo mesmo, como funciona num ambiente de trabalho, qual é o melhor ambiente de trabalho para esse tipo de perfil, as reações e sub-reações diante das pressões. Nós temos pessoas que agem de forma diferente sob pressão. Então existem pessoas que agem bem sob pressão. Aliás, tem umas que precisam de viver a pressão para poder agir bem, que também não é algo muito bom. Por quê? Porque essas pessoas, nós precisamos analisar as sub-reações e as sub-características para observar, inclusive, se elas não são ansiosas demais, se elas não estão sob influência durante muito tempo de liberações de cortisol, de estar todo momento que não para nunca e está sufocando, porque essas reações podem gerar patologias e podem gerar complicações na vida dessas pessoas também. Então tem aqueles que nós precisamos acelerar e tem aqueles que nós precisamos desacelerar. Entrar com atividades para que as pessoas possam ter mais relaxamento, mais controle mental das atividades mentais, para que possa agir de forma mais assertiva. Como que nós reagimos às mudanças? Então o perfil vai mostrar isso. Se você tem uma facilidade maior em lidar com as mudanças, se você tem resistência às mudanças, se você absorve melhor os conceitos, as mudanças de paradigmas, se você é reativo às mudanças, se você é mais tradicional, se você muda os seus pensamentos, mas demora um pouco para poder compreender e lidar com essas mudanças adequadamente. Esses fatores que afastam você de um projeto, de outras pessoas, e os fatores que aproximam você de projetos e de pessoas. Os fatores motivacionais. Você quer uma equipe motivada? Você precisa conhecer o que motiva essas pessoas. E você possibilitar durante as atividades ou até momentos de treinamento para que esses processos motivacionais sejam atendidos, sejam trabalhados para que você tenha um time atuante. As necessidades básicas do perfil. Gente, se eu não conheço quais são as minhas necessidades básicas, que são aqueles momentos, agora eu preciso de um tempo para mim. Como que eu, nesse momento do tempo para mim, como que eu funciono para recarregar as minhas baterias, as minhas energias? Como que eu faço? Eu preciso do quê? Se eu não sei quais são esses fatores que me ajudam a recarregar as minhas baterias, minhas energias, como eu vou respeitar? Como eu vou garantir durante a minha vida esses momentos de autocompaixão? Esses momentos de respeito pessoal. E como que a empresa pode também contribuir para esses limites e respeitar esses limites dentro de um funcionamento de time, de equipe? É fundamental você conhecer seu time. É fundamental você ver como que as pessoas funcionam dentro desse time. E tirar desse time, dessas pessoas, a maior energia, a maior capacidade possível para que essas pessoas, ao se sentir aproveitadas, impactando no que está fazendo, consigam se motivar cada vez mais e fazer cada vez mais para si e para o próximo. Os seus estilos de comunicação, como que você é, que tipo de comunicador você é. Você, olha, até essa informação a gente tem. Você é mais introvertido, mais extrovertido? Qual é o perfil que predomina na extroversão, na introversão? Geralmente nós temos um impacto muito sério no introvertido, que dentro de um grupo é configurado como uma pessoa tímida, né? E não tem nada a ver a introversão com timidez. Nós aqui, até no curso de oratória, nós trabalhamos esse conceito para desmistificar esse conceito. Se você vir para um treinamento, para um trabalho aqui de atendimento, de análise comportamental,
do Intrépidos, você vai entender. Introversão nunca foi sinônimo de timidez. E há uma confusão muito grande sobre essas questões de introversão e extroversão e timidez. Não necessariamente o fato de você ter algumas características de introversão e até um perfil que leva você mais a uma introversão, não significa que você não seja um bom comunicador, que você não tenha as suas qualidades e que você não possa trabalhar em time e que você não possa ser um líder atuante, assertivo e principalmente com autoridade diante do seu time. Tudo é possível. Nós só precisamos trabalhar a compreensão desses fatores, a influência desses fatores e principalmente treinamento dessas habilidades e competências necessárias para a sua atuação. Como que você valoriza você e a importância que você dá na atuação dos outros, as suas vantagens competitivas, gente? Se eu não conheço os meus limites e as minhas vantagens competitivas, as minhas desvantagens, como que eu vou me colocar diante de um trabalho, de uma atuação social, pessoal e profissional? Então conheça. Desvantagens, pontos fracos, não significa nenhum problema. O problema é quando você não conhece e não está fazendo nada para poder superar e trabalhar com essas desvantagens e esses pontos fracos. Como que você organiza e planeja suas ações? Quais os fatores que sua liderança exige treinamento e que você já pode desenvolver? Você quer ser um líder? Você está se programando como um projeto para 2021, ser promovido a líder, a um gestor, a ter uma atuação enquanto uma referência no seu trabalho? Venha saber qual é o tipo de liderança que você tem hoje. Qual é o tipo de liderança que o meio está exigindo de você? E por onde você vai começar? Até isso a análise comportamental apresenta para você. Então você é um líder, esse tipo de líder, essa característica de líder, você precisa, como pontos a desenvolver, essas características e você já pode começar por aqui. Olha que fantástico. Então, uma análise comportamental focando no seu papel de liderança é fundamental para você, que já é um líder, saber e conhecer suas qualidades, suas desvantagens e suas vantagens e principalmente você poder treinar as habilidades daquele perfil de liderança que está faltando para você. Quer um exemplo? Se você é um líder executor, diretivo, você provavelmente precise desenvolver algumas habilidades e competências que passa pela comunicação, ouvir mais seu time, trabalhar mais com a escuta ativa, o autofeedback, o feedback. As pessoas não são obrigadas a saber tudo, mas elas precisam aprender e a desenvolver essas habilidades para uma atuação mais assertiva e principalmente mais diretiva. Porque não é dirigir o problema. E nem é não saber lidar com o conflito o problema. O problema é que o conflito vai aparecer. E se você não sabe lidar com ele, vai apenas ser conflito. Agora, se você aproveita o conflito dentro de um time para fazer funcionar, para fazer dar um salto de qualidade nesse grupo, com certeza esse conflito será algo que vai ser resolvido de forma a fazer todos crescerem dentro do time. Outra coisa, gente, a liderança vulnerável. É difícil a gente ouvir esse termo, mas nós precisamos implementar e reconhecer que um líder, ele também tem suas vulnerabilidades. E não é ruim ser vulnerável. Não. É ruim não saber lidar com as fraquezas. E eu não posso lidar com essas fraquezas, e vulnerabilidade não tem nada a ver com fraqueza, muito pelo contrário, vulnerabilidade tem a ver com a capacidade, uma força gigantesca diante do reconhecimento do que você pode e principalmente do que você não pode fazer.
que está num limite, né? Que está num limite em que nem a sua função e nem as suas competências têm condições no momento, mas que eu posso desenvolver, que eu posso trabalhar e não necessariamente perder o vulnerável, o humano. Líder não é um ser que acerta sempre. Líder não é um ser que manda sempre. Líder também é um ser que tem limites e que tem qualidades, que tem potencialidades, mas que tem vulnerabilidade. Aprender a ser um líder vulnerável é uma habilidade, uma qualidade extremamente importante para os nossos times. Como que você toma decisão? Se você é líder, você está numa função e tem que tomar decisões. E aí você toma as decisões pautadas no que os outros vão pensar sobre você, no medo que você tem de atingir de forma negativa as pessoas, ou você toma as suas decisões arbitrariamente, de forma autoritária, determinando sozinho o que será feito ou o que não será feito. Tem momentos, e aí entra essa qualificação e essa habilidade, e aí não é só do líder, é de qualquer pessoa que exerce o poder e a autoridade de líder. E aí uma mãe pode ser uma líder, e precisa ser líder. Um pai precisa ser líder. Um professor precisa dessa capacidade de liderança para liderar a sua turma. Todos nós precisamos conhecer as vantagens da nossa forma de liderar e as desvantagens que podem atrapalhar no processo de liderança. Eu gosto muito desse mapa aqui, que você vai conhecer como você funciona a nível cerebral. Nós todos sabemos que temos 2 hemisférios cerebrais. E, historicamente, nós aprendemos que um sobressai ao outro. Então, se eu tenho uma atividade cerebral mais do lado direito, eu tenho mais emoção, sou sensível, frágil, estou ligada às artes e essas coisas. Às áreas mais humanas. E se eu tenho o meu lado esquerdo mais desenvolvido, eu estou ligada mais a atividades lógicas, formais, às atividades matemáticas. Então, mas estou longe das atividades artísticas, emocionais e relacionais. Gente, isso acabou com os novos conhecimentos da neurociência. Continuamos, sim, tendo o hemisfério direito e esquerdo, mas temos um corpo caloso que liga esses 2 hemisférios, e a neurociência, pela plasticidade cerebral, já constatou e já está comprovado que passa neurônios e atividade cerebral de um hemisfério para o outro. Então, essa história de que você, por ser mais racional, não é intuitiva, não tem nada a ver. Você é mais das áreas de artes, então jamais pode se dar bem na área lógica, matemática, formal, também não tem nada a ver. Nós precisamos sim, como diz Gardner, nós temos 7 inteligências múltiplas. Elas estão atuantes dentro de nós a todo momento. Elas estão latentes. Então, o que é importante? Se eu tenho um desenvolvimento, se eu fui para uma área mais lógica, mais arquiteta, mais formal, mais racional, eu posso sim, e vai me ajudar muito, a desenvolver habilidades da área artística, da música, do desenho, da pintura, as atividades mais emocionais. Eu preciso disso. Nós sentimos falta disso. Então, aquelas áreas em que nós atuamos, geralmente foi em função do perfil. Você buscou as atividades que atendiam mais o seu perfil. E o seu perfil está linkado a uma atividade cerebral, um hemisfério cerebral. Por exemplo, o comunicador e o executor, eles estão mais na emoção, no lado direito do cérebro.
E o planejador e o analista, ele está mais no lado racional, no lado esquerdo do cérebro. Porém, aquelas pessoas que querem dar aquele up nas suas atividades, vai buscar atividades complementares. E é aí que mora o grande segredo das nossas competências. Por que nós fazemos atividades, cursos e privilegiamos tanto uma determinada área de competência? Porque é afim, é do teu perfil, é uma mobilização vinda de uma característica do seu perfil. Mas tem pontos positivos e negativos dessas escolhas. Exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês agora. Pode falar lá para mim, lá no chat, por favor. Você escolheu os seus cursos, as suas atividades de treinamento por uma necessidade prática ou por um interesse pessoal? Hashtag fica a dica. Se eu escolhi por um interesse pessoal, você vai observar que você foi desenvolvendo atividades, cursos e treinamentos em determinadas áreas. O que aconteceu com aquelas áreas que você também precisa desenvolver, mas que você não tinha interesse? Ou que você tinha mais dificuldade? Ou que você tinha medo de enfrentar? Aí é que está o grande segredo da análise que eu vou mostrar, compartilhar para vocês agora. Vocês estão vendo? Nós temos aqui duas rodas da competência. Vem no seu relatório. Aqui nós temos a pessoa, aqui duas pessoas. Aqui nós temos a pessoa A. Olha como essa roda das competências estão bem distribuídas. Agora, olha a pessoa da roda B. O que aconteceu com essa pessoa? Vocês notam que tem lugares aqui, áreas de interesse, que estão super bem resolvidas e bem trabalhadas. Mas observa os buracos que essa pessoa tem. Não é importante nós sabermos aonde eu já estou bem servida, bem desenvolvida, mas principalmente nós conhecermos quais são as áreas que eu ainda preciso desenvolver? Você já imaginou você poder contar com um mapa de autodesenvolvimento pessoal e profissional? Você já imaginou você ter um roteiro de onde você precisa desenvolver e crescer? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês nessa área. Essa pessoa aqui, ela está muito bem desenvolvida na parte da empatia, paciência, perfil artístico. E aonde ela é a mais problemática, que onde está mais faltando o processo de desenvolvimento de atividades, na área de multitarefas, independência, agressividade e desenvolvimento relacional. Claro que essa pessoa aqui, ela buscou a análise comportamental pessoal e profissional com o intuito de melhorar a sua comunicação, a sua oratória. E é óbvio que quando nós fomos preparar o projeto de coach, o processo de coach dela, nós tivemos que analisar todas essas áreas para acrescentar atividades, percepções e, principalmente, criar um roteiro de treinamento aonde essas áreas estivessem, a partir de agora, contempladas em suas atividades. Agora pense você, gestor, gestora, dentro da sua equipe, podendo ter um mapa desse para configurar um programa de treinamento permanente, de forma integral, para que o seu time efetivamente aproveite para os momentos de treinamento ser momentos que atendam às suas necessidades, às suas perspectivas pessoais e profissionais. Você vai ter um interesse maior pelas atividades formativas e de treinamento, você terá um aproveitamento mais assertivo dessas atividades formativas, porque estará atendendo às demandas da sua equipe e das pessoas de forma individualizada, personalizada, ao mesmo tempo em que você está fazendo atividades em grupo e em equipe.
Então, para que vocês possam verificar a quantidade de alternativas que essa ferramenta, essa modalidade de autodesenvolvimento possibilita, eu vou deixar agora para vocês o nosso contato. E se você quiser fazer uma experiência, uma avaliação sobre quais seriam as aplicabilidades técnicas para o seu time ou mesmo para você, entre em contato com nós aqui do Intrépides. Estamos deixando os nossos contatos, os nossos telefones e a forma como você pode nos acessar para fazer essa análise com você ou com o seu time. E vou dar mais um tempinho aqui para que você possa contribuir com algumas questões, a verificar algumas experiências que vocês tiveram e algumas dúvidas e questões que vocês tenham para que a gente possa ir nos finalmente da nossa atividade de hoje. Alguma dúvida? Tudo certo? Algum comentário? Sim, nós vamos colocar ali no chat os nossos contatos aqui do Intrépides, onde você pode nos encontrar, e vamos também colocar um link aonde você pode acessar e se cadastrar em um grupo que nós estamos organizando apenas para dividir, compartilhar experiências, atividades sobre análise comportamental pessoal e profissional. Então, eu convido você para fazer parte desse grupo e receber gratuitamente informações, artigos e conhecimentos sobre essas áreas, se for o seu interesse. E com certeza acredito que você poderá ganhar muito, tanto pessoalmente como profissionalmente, interessar por esse tema incrível que é a análise comportamental pessoal e profissional. Gente, foi muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço de coração a presença de vocês, o empenho em querer crescer e desenvolver e aprender mais sobre esse tema tão importante que é a análise comportamental pessoal e profissional. E nós aqui do Intrépides, ficamos à sua disposição para informações e até, quem sabe, uma análise, uma avaliação para ver se as suas questões pessoais e profissionais podem ser atendidas através da análise comportamental pessoal e profissional. Estamos aqui à sua disposição. Compartilhe a nossa aula de hoje com seus colegas, com seus amigos, mas também pode ser com os inimigos, porque a gente também quer que todos cresçam. E os inimigos também têm muito a crescer e evoluir e desenvolver. Muito obrigado pela presença de vocês. Nesta semana ainda temos mais uma aula. O tema é Oratória para Mulheres. Então, o curso de Oratória para as Mulheres, nós vamos estar conversando e trocando informações sobre esse importante tema, que é um curso exclusivo do Intrépides e uma pesquisa exclusiva da professora Cirlei Machado Maciel, essa que vos fala. Então, nós queremos compartilhar esse tema importante para vocês. Então, o convite deixa eu só conferir aqui, para quarta-feira é para você, dia 23, é para você, mulheres, que tem dificuldade, medo de falar em público. Vem aqui para ouvir um pouco sobre e entender sobre esse importante problema das mulheres, mas que também ataca os homens. Mas nesta semana nós estaremos falando exclusivamente para você, mulher. Muito obrigada pela presença. Tenham todos uma boa noite, se cuidem e entra lá no grupo para receber mais informações. Beijo, boa noite.